a ideia de justiça tem uma conotação social, certo? Tem uma conotação social, tem uma conexão cultural, certo? E tem uma conexão jurídica. Juridicamente, o que é justo é aquilo que está na lei. Isso é inconteste, tá? Maurício falou que tem uma abertura para a subjetividade, para você interpretar a lei ali, fazer a hermenêutica da lei, para você encaixar essa ideia de justiça dentro de um padrão cultural. Mas, num Estado de direitos, é importante salientar o seguinte, gente, nós vivemos no Estado de direito. E no Estado de direito deve-se prevalecer a lei, o império da lei. Quando a professora Roberta teceu críticas e o professor Marco Aurélio ao massacre do Carandiru, eles estão tecendo crítica a um modelo de Estado que não respeita suas leis. Então, como é que eu vou legitimar um Estado onde as pessoas que fazem um contrato, que estabelecem a lei, não respeitam a lei? Entende? Por isso que no Brasil o nosso Estado é perseguido por ser um dos principais violadores dos direitos humanos. Porque caberia ao Estado ser protetor dos direitos humanos. Então, o que acontece no Carandiru é algo ilegal e imoral, porque nós não temos pena de morte. Não existe na nossa legislação algo que legitime a pena de morte. Então, dentro dessa perspectiva, é algo imoral e ilegal, entende? Não é defender bandido, é defender a lei, entendem? Bandido tem que ser punido na proporção do que cometeu e naquilo que diz a lei. A dimensão social é uma dimensão um tanto complicada, né? E nós podemos associar com a cultura também, gente. Porque no Brasil, nós associamos justiça com a ideia de vingança. Né? Quando eu falo o que é ser justo é se vingar. Né? Se alguém bateu em Bruno, aí alguém vai dizer, olha, cara, se você chegar em casa apanhado, saiba que em cima dessa porrada vai vir mais, entendeu? É aquela ideia, é uma ideia meio medieval mesmo, remete-se a... Se chegar em casa apanhado, apanha de novo. Remete-se mesmo à lei de talião, né? De olho por olho, dente por dente. É difícil admitir isso, mas nós somos um povo sanguinolento. Nós somos um povo ainda muito preso a essa ideia de vendetta, de vingança. E qual é a origem disso? A origem disso está na nossa formação como povo. Os índios tinham na sua cultura, em várias tribos que aqui estiveram, a ideia de vendetta. E a dinâmica que coordenava a lógica indígena era a vingança. Você tem aí a própria vingança que vem, os negros vêm para cá escravos de guerra, de conflitos. Então, o próprio português também. Então, você tem aqui nesse país uma ideia de justiça associada à vingança. E aí nós temos um grande problema que vamos tentar resolver durante esta tarde. Eu quero chamar a atenção para isso aqui. Eu faço questão de chamar a atenção para isso aí, para esse texto que eu vi no portal justificando.com. Tá? A Vitória de Rafaela denuncia o racismo que tem viabilizado a justiça e igualdade no Brasil. O caso de Rafaela diz muito mais sobre o Brasil e sobre o seu perverso modelo de relações raciais, a prática de sepultar trajetórias, aniquilar biografias, interditar sonhos e possibilidades, é a regra neste país que se especializou em viver de desigualdades. Basta a vitória de uma pessoa negra para que o discurso da superação tome conta do cenário e para que rapidamente se passe a uma retórica do elogio à superação e ao esforço individual da brilhante esportista. Pouco se reflete sobre as estruturas políticas que fazem com que histórias como essa não passem de exceções à regra macabra da exclusão e da desigualdade racial. A alegria da judoca, de sua mãe e de seus amigos da Cidade de Deus, revelam que a medalha que hoje é festejada como medalha do Brasil é, na verdade, uma medalha conquistada, apesar do racismo do Brasil e de muitos brasileiros e brasileiras. Eu não podia deixar passar em branco este momento, né, que é um momento que nós observamos, que nós vibramos, que nós, ao vibrar, esquecemos de como essa garota, oriunda lá da Cidade de Deus, né, acho que aqui todos já viram o filme, chega nesse ponto. Aí eu vou passar a palavra para os nossos amigos da área que podem muito bem discutir isso aí. É curioso, porque a gente faz uma associação... Oi, filha, professor. Só responder a pergunta que Sim, ela está claro. fazendo ali, para não sair, senão a gente só sai do assunto.
Larinha perguntou se poderia utilizar esse exemplo numa redação. Na redação existe um tipo de argumento que se chama argumento de ilustração, ou argumento de exemplo, que eu posso colocar eventos que foram icônicos, que foram destaques em determinado momento. Então, isso é um evento, com certeza, de ilustração, um evento para que você possa, de repente, trazer o argumento da exceção, como o Marco bem destacou aqui. Com muito cuidado, eu tenho que orientar para não dizer, para não utilizar esse argumento colocando como qualquer pessoa pode. Está vendo? É só querer. Qualquer pessoa pode. Ela é uma exceção, foi muito difícil, e é muito difícil que outras pessoas como ela possam também. Porque não temos ainda, apesar de ter se vendido, né, pela transmissão das Olimpíadas, essa superação, e é bacana, eu aplaudi, eu chorei e tudo, porém, nós temos que ter a convicção, e ao colocar na redação, lembrar que não temos ainda no Brasil um trabalho de esporte como ferramenta de transformação social. Não temos. São casos isolados, é o setor privado que vai e faz um projeto aqui ou ali, num país como esse. Não temos projetos de esporte como transformação social. O caso de Rafaela é, sim, uma exceção. Ela é uma heroína, porque é muito difícil que outras consigam, como algumas conseguem, claro, mas que, né, é possível, é só querer. Não é assim, não tenhamos tanto não é nem otimismo, né? Mas cuidado com as utopias, ou sei lá o quê, né? Para não se iludir tanto. É só uma observação, porque tem uma questão que é totalmente sociológica, antropológica, é a relação entre raça e violência, né? Exemplos como o de Rafaela são exemplos que nos colocam para pensar. Ela é oriunda de um projeto social, né? Que agora ela é uma das pessoas que encabeça esse projeto social, do judô na Cidade de Deus, não sei se lá especificamente, mas ao judô nas comunidades. Mas, turma, tem algumas questões pontuais sobre a questão racial, especificamente. Primeiro, a ideia de raça é uma ideia ultrapassada. Você não pode colocar na sua redação, no seu texto, raça. Quem tem raça é cão, quem tem raça é cavalo. Depois do projeto Genoma, que mapeou todo o DNA humano, mostrou que as diferenças que existem entre homens e mulheres, entre negros e brancos e gente cor-de-rosa, são diferenças insignificantes, certo? Agora, a pergunta interessante para você fazer é, se não existe raça, por que existe racismo? O racismo é uma construção social. A diferenciação pelo fenótipo, porque só não resta as características fenotípicas, são simplesmente uma questão social, uma questão cultural. E nesse caso, no caso do Brasil especificamente, tem uma raiz histórica, tem uma raiz antropológica, tem uma raiz cultural. Nós precisamos investigar esse DNA para entender como as coisas funcionam. Detalhe, cada território tem essa coisa ligada à cultura local e à cultura global, certo? Tomem cuidado, porque a negritude, os meninos e meninas negras são quem mais morrem nesse país. Quando o critério é a cor da pele, inclusive o RN, se eu não me engano, fica entre o top 10 em que mata mais jovens entre 13 e, se eu não me engano, 27 anos. O RN está liderando, está no top 10. Então, detalhe, existe sim um genocídio acontecendo no nosso território e as pessoas negras são quem mais morrem. Agora, por quê? Porque essas pessoas, como foi falado aqui pelo professor, não existem políticas públicas ainda integradoras. Existe sim um mito fundador de que o Brasil é o país de todas as raças, de todas as cores, que o Brasil é um país misturado, mas na prática, galera, nós sabemos que é uma grande segregação. É o mito da democracia racial, exatamente, né? Vamos lá de Gilberto Freire com Casagrande Senzala, que ele vai disseminar, a gente já conversou sobre isso. Exatamente, né? O mito isso. Da democracia racial, né? Então existe sim um discurso, mas na prática, em números, quando você bate uma selfie dessa sala, tem que ter tem um ou outro que é o Cris, todo mundo odeia Cris, né? Porque aqui quem pode pagar tem um grupo X de pessoas. E você vai à escola pública, é uma escola de negros. Então a gente não pode ser alienado em relação a isso, entendeu? Por mais que nossa posição seja esta, quem está do lado de lá são pessoas de cor, entende? Então, veja, a questão racial é uma questão mal resolvida nesse país. A questão de quem é o negro. E outra coisa, falar de uma cultura negra, gente, isso aqui é importantíssimo, tá? Olha, o que eu vou falar agora. Não existe uma cultura negra distinta da cultura branca no Brasil.
porque o que predominou no Brasil foi a ideia da mistura. Diferente dos norte-americanos, que falam o inglês de modo diferente, que falam, aliás, que se expressam simbolicamente nos esportes, em todas as áreas, diferente do negro, do branco, o negro brasileiro ele foi incentivado a se misturar. Por isso que a primeira opção é alisar os cabelos, matar os traços negroides, porque é muito mais vantajoso no Brasil ser moreno, porque o moreno é uma categoria integradora. O moreno é uma categoria que tira o peso de ser negro. Ser negro está associado à favela, à pobreza, e muitos negros não querem carregar esse estigma. E a construção da identidade negra passa por uma construção política. Turma, se assumir negro é um projeto político. Os negros que se assumem negros no nosso país, boa parte deles tiveram uma formação política sólida e conseguem olhar para si e dizer sem nenhum tipo de vergonha: eu sou negro. Né? Então, aí, essas aspas aí para vocês. Senhores, então, esse material aí, veja só, isso aí tem uns 2, 3 anos, um jovem infrator, acho que ladrão, foi preso no Rio de Janeiro, foi acorrentado a um poste. Acorrentado, obviamente, espancado pela população. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Os caras pegaram uma corrente, espancaram o sujeito e colocaram no sujeito no poste. Bem, então, há uma diferença gigante entre a legítima defesa e o suplício. O suplício, Marco falou em suplício quando ele começou. Daniel, por favor. Quando Marco falou em justiça, ele utilizou a palavra suplício. O que é o suplício? Depois ele citou vários exemplos. O suplício é quando o Estado ele vai além daquilo que é justo. Ele vai além da punição. Certo? Quando ele vai além da punição, o que é que acontece? É suplício, é martírio, é tortura. Um exemplo para vocês da França do século XVIII. Um ladrão foi condenado ao enforcamento, né? E o sujeito foi enforcado, o povo era obrigado a assistir ao enforcamento, porque servia de exemplo. E quando fizeram isso, o sujeito foi enforcado e não morreu. Aí pegaram ele novamente, soltaram, ele não morreu. Fizeram uma terceira vez. Aí o povo que estava lá quebrou tudo do espaço público, bateu de frente com as tropas do rei e tudo mais, e o cara não morreu. O que acontece? Por que o povo fez isso? Já que o povo tem medo do Estado e estava lá com medo do Estado. O povo fez isso porque o povo não aceita suplício por parte do Estado. Eu vou dar um exemplo de suplício hoje. O suplício é quando você tem a violência policial. O sujeito está rendido e a polícia mesmo assim atira. Ou a polícia espanca. Isso é suplício. Isso não é justiça. Isso está fora da lei. Certo? Então, quando temos esse tipo de situação, no Brasil, desde quando o Brasil foi colonizado, os portugueses disseram assim: eles não conhecem, os índios, não conhecem a letra L, nem F, nem R. Ou seja, eles não têm lei, nem fé, nem rei. Quem é que diz isso? As pessoas de bem. Quem são as pessoas de bem? Os portugueses. Eles chegam aqui, vão impor a sua cultura, vão massacrar o elemento indígena, né? Depois trouxeram o elemento africano, vão massacrar, escravizar o elemento africano, com uma visão mercantilista. Né? E, em seguida, quando vem a República, aí a gente vai ter que esse suplício ele se repete nas favelas. Tá? Então, quando a gente vai tratar de pena de morte no Brasil, as leis portuguesas já traziam a pena de morte. Elas traziam a pena de morte ligada a quê? Ligada ao crime, por exemplo, de lesa majestade. Se você falou mal do rei, se você xingou o rei, se você praguejou contra o rei, se você ofendeu a honra do rei, você vai preso e, dependendo do que você fez, você pode ser enforcado. Né? Então, ali a gente tem uma imagenzinha de Dona Maria I, a louca, que foi quem estava no governo português quando da morte de Tiradentes. Percebam o seguinte: Tiradentes foi morto, enforcado, e em seguida o corpo dele foi esquartejado. Né?
Então, o que vamos ter ao longo do período colonial? Isso aí é uma punição justa do Estado. Veja só, ele foi primeiramente enforcado, depois ele foi esquartejado. Ele foi enforcado, foi uma vez e pronto. Quer dizer, a lei e a ideia de justiça mudam ao longo do tempo, ao longo da história, certo? Depois eu coloquei Dom Pedro I. O Dom Pedro I, na Constituição de 1824, que ele mandou elaborar a seu gosto, vem a ideia de quê? De que o imperador não poderia ser questionado, nem poderiam ter levantes, porque a pessoa poderia ser presa, e uma vez presa ela poderia ser colocada à pena de morte. Certo? Então houve um movimento chamado Confederação do Equador, no ano da publicação, né, essa publicação dessa Constituição que foi outorgada, quer dizer, ela foi imposta, ela não foi votada. No ano da publicação da Constituição, 1824, houve um movimento nas terras de Pernambuco, chamado o quê? Confederação do Equador. Né? E aí você teve que os principais líderes foram enforcados. Tá? Então, depois, Getúlio Vargas, 1937, Constituição de 37, você tinha a pena de morte. Você diz assim, professor, a pena de morte sempre foi aplicada? Não, nem sempre foi aplicada. Por exemplo, com Vargas, ela na prática não foi aplicada. Mas quando o Estado ele pode matar em tempos de paz, presta atenção no que eu estou falando. Essa pena de morte que eu estou dizendo é em tempos de paz, não em tempos de guerra. Né? A gente tem ali o Costa e Silva, né? Segundo ditador do Brasil, né? Após 64, Costa e Silva é quem vai ter no governo dele a publicação do AI-5, Ato Institucional número 5. O AI-5 ele não decreta imediatamente a pena de morte, mas ele vai endurecer o regime tal, a ponto de suspender os direitos individuais e coletivos de acordo com a necessidade do Estado, que é uma chamada Lei de Segurança Nacional. Então, apesar de não decretar imediatamente a pena de morte, abriu espaço para arbitrariedades que, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU vai deixar claro que não iria mais aceitar. Né? Tu pode passar, por favor? Roberto, que bom que você voltou. Olha, tá ali, ó, Colônia, o caso Tiradentes, como eu falei, a Carta outorgada de 24, e na República esses três momentos que eu falei há pouco, né? Beleza, ali, ó, abaixo a ditadura. Então, você questionou a ditadura, né? Dependendo do que você venha a fazer, você vai ser preso, você vai ser torturado, e é aí que está, pessoal. Os direitos humanos, passa por favor, Roberto, os direitos humanos, eles vão deixar claro que isso não é mais permitido, certo? O que é o direito? Cláudio, tu podes me ajudar aqui, já que tu estás lá no curso, né? Apesar de ter iniciado o curso de Direito e não ter finalizado, Cláudio agora está no curso, né? E está cursando Direito agora e pode me corrigir sobre qualquer eventualidade ou contribuir. Então, a gente tem que... O direito é um conjunto de normas para garantir a manutenção da paz social, pela convivência harmônica e bem-estar coletivo, visando a justiça social. Então, o que é justiça? Em breve a gente vai ver. O direito vai restabelecer a harmonia quando ela for quebrada. Né? Então, tem que haver obrigações e punições para todo mundo. Como é que nós estamos hoje? Riba falou há pouco, estamos no Estado democrático de direito. Na democracia existe punição? Claro que existe. Claro que existe. Mas a punição ela não é igual à mesopotâmica do olho por olho, dente por dente, correto? A punição ela é de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, e você tem um agravo daquilo que você fizer. Mas não chegamos, na nossa democracia, à pena de morte. Então, quando a gente começa a tratar dos direitos humanos, o que a gente tem? O que esse nosso vídeo trouxe? O vídeo trouxe para a gente uma postura de reflexão em relação ao seguinte: quem é o cidadão de bem? E qual a ação do Estado frente ao infrator? O que é que se pode fazer? Né? O infrator ele deixa de ser cidadão de bem quando ele vai contra a lei, contra a sociedade, certo? Tudo bem? Aquele sujeito, então, que perdeu a condição de cidadão de bem, qual é o tratamento que ele merece? Após o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, a ONU decretou, olha aí, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual documento serviu para basear isso aí?
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, do dia 26 de agosto, não é não? Passa, por favor, Roberta. Então, o Brasil assumiu a seguinte condição: nós estamos de acordo com a ONU. Nós vivemos de acordo com os direitos humanos. E Ribamar falou há pouco, nós somos um dos principais países na ONU, sempre chamados à atenção, e aí é difícil punir o país por isso, né? Porque o direito internacional está aí para defender a soberania, né, de cada país, mas assim, você tem acordos internacionais, então esses acordos precisam ser respeitados. Você pode sofrer alguma sanção. Esta sanção, esta punição da ONU pode ser multa, pode ser embargo econômico, a ONU pode fazer isso, mas na prática isso não acontece muito. É isso que ocorre. A ONU está denunciando que existe tortura no Brasil. Tá, a ONU está denunciando, mas qual é, na prática, isso que acontece? Você não tem uma ação efetiva por parte da ONU. Né? A ONU ela é muito boa em denunciar isso, mas a prática da punição aos países que vão contra os direitos humanos é muito pobre, porque ela é muito difícil, ela é muito precária, certo? É interessante vocês considerarem, eu falo muito isso em sala de aula, mas reitero, a questão da redação do Enem, que se compromete com isso. E se vocês forem buscar, né, em documentos, em sites na internet mesmo, quantas vezes por ano nós somos chamados à atenção pela ONU? Quantas vezes por ano por questões de saúde pública, por questões, por exemplo, um dos fatores que a ONU, né, a Organização Mundial da Saúde, aí a ONU, questão de saúde pública, questão da mulher, questões raciais. Então, assim, muitas vezes, isso é muito reiterado. E, geralmente, é através desses temas que a gente se norteia para debater com vocês também, porque o Enem está de olho nisso. Não foi à toa que caiu a questão do fluxo migratório para o Brasil no século XXI, em 2012. Não foi à toa que caiu a persistência da violência contra a mulher. E eu digo a vocês que ficaria muito feliz se o Enem convocasse vocês a debater numa redação a questão racial no Brasil. O preconceito, a intolerância. Porque a ONU tem chamado muita atenção por causa disso. Então, é bom a gente ficar de olho também. Meninos que querem fazer Enem, que, né, estão antenados a tudo, a saber como é que funciona, estamos realmente... Agora, é como o Carmelo falou, né, nada se faz porque não é jurídico. Né, os direitos humanos ele tem o efeito jurídico na Constituição, mas tem o efeito jurídico na Constituição, na nossa Constituição. Mas, né, gente... olha, pronto. Deixa então, Roberta, para ilustrar bem por que é que nós somos chamados a atenção, para mostrar o porquê, eu vou ler alguns artigos rapidinho, porque eles são curtos, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dignidade e direitos. Vamos pensar. O sujeito, ladrão, bandido, certo? Amarrado a um poste por uma corrente. É dignidade? Entende agora? Isso. Aí o advogado, né, ou então os promotores né, por que foi roubar? Bem, por que ele foi roubar? As causas sociais precisam ser investigadas. Né? A gente tem aí, podemos denunciar as injustiças do capitalismo, então, uma série de coisas, mas não é por aí só. Né? O sujeito ele vai ter que trabalhar, ele vai aprender a não roubar. Uma impunidade que reina no nosso país favorece isso também, a impunidade. A certeza de que eu não vou ser pego, ou se eu for pego, não vai acontecer nada, ou se eu for pego, eu vou para a cadeia, e lá na cadeia eu vou me articular para poder estar com um grupo onde eu vou ter mais coisas para mim, eu vou ter, né, mais dinheiro, eu vou ter... né, eu roubava pessoas no meio da rua, agora eu vou poder roubar carros e vender isso aí, vou fazer assaltos grandes, assalto a banco e tal. Então, na realidade, o sistema prisional não ajuda. A gente fez uma questão na prova sobre o sistema prisional. Né? Então, assim, não ajuda. Mas são várias as razões e a gente não vai comentar aqui. E isso não entra em discussão. O que entra em discussão é o seguinte: você não pode torturar. Você não pode tornar suplícia a punição. Olha, continuando no primeiro artigo ainda. Ó. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação
uns aos outros com espírito de fraternidade, amarrando o cara ao poste. Né? Espírito de fraternidade. Vou pegar um bem curtinho, o artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Agora vamos analisar diante disso o que aquela jornalista falou lá. A jornalista fez o seguinte. Tá? A jornalista fez o seguinte. Ela disse assim, ele está preso, você que está com pena, você que defende os direitos humanos, adote um bandido. Veja só, a solução para essa questão é adotar o bandido? Não. Você pode melhorar o sistema prisional, também não resolve, mas precisa melhorar o sistema prisional, porque lá a gente tem um ataque direto aos direitos humanos. Né? Segundo ponto, melhorar as condições sociais para que a criminalidade reduza. Quais são as condições sociais? Materiais e educacionais. Né? Materiais e educacionais. Então, isso é que vai reduzir a desigualdade. Mas quando você tem que os direitos humanos, eles são flagrantemente, todos os dias, desrespeitados em nosso país, a gente percebe que a justiça ela não foi feita. O Estado ele vai além. Hoje em dia, a gente tem uma população incentivada em muito pela mídia, por certos setores da mídia, obviamente, não é toda a mídia, né? E algumas pessoas que fogem à linha democrática, né? Que há, inclusive, a pregação de que o bandido tem que ser morto. Quando se trata dessa maneira, quer dizer, se você não pode torturar, imagine matar. Então, os direitos humanos, eles são bem claros, bem nítidos nessa questão. Anotando aí, temos um artigo na nossa Constituição, qual é? O 4º. O artigo 4º, inciso 2, é que deixa claro que o Brasil é obrigado a defender os direitos humanos. A nossa Constituição é de 88, certo? Então, praticamente 40 anos depois da declaração, o Brasil assinou, de Brasil ter assinado essa declaração da ONU, o Brasil faz a nossa Constituição. Né? Os deputados fizeram, nos colocando como defensores dos direitos humanos. Tá? Então, outra questão, Carmelo, fica à vontade. Nós tivemos uma participação de um juiz, né, de um professor também de universidade, que veio conversar conosco num determinado momento sobre o assunto também da intolerância e tudo mais. E uma questão que ele trouxe, um dado muito importante para essa questão do justiçamento, que geralmente o crime do justiçamento ele é mais grave, isso é estatisticamente comprovado, não são achismos. Foi um juiz que falou. O crime do justiçamento, geralmente, ele é mais grave do que o crime cometido pela vítima do justiçamento. Então, geralmente, essas vítimas são furtadores, são ladrões, podem ter cometido algum assassinato, alguma coisa desse tipo, em algum momento, em alguns casos, mas a maioria são ladrões que são mortos, linchados, torturados por isso. Reitero que não estamos... que redação de Enem, puxando brasa para minha sardinha, é muito complicado você ir a favor do justiçamento. Eu tenho que fazer esse alerta para vocês. E ninguém está pedindo aqui impunidade. Quem comete crime é para ser punido. É para ser cerceado a liberdade, para ser colocado na prisão, para ficar lá e cumprir a sua pena. Se nós tivéssemos isso acontecendo no Brasil, as leis efetivamente sendo aplicadas, e essas pessoas tivessem suas penas, cometeu um assassinato, vai ter a pena de assassinato. Se foi hediondo, pena de assassinato hediondo. Tivéssemos esse cumprimento de lei, não seria necessário, né? A população não sentiria isso. Então, vamos ter cuidado. Não estamos querendo proteger, nem dizer, não, deixa o bandidinho, deixa ele solto, o bichinho, para cometer mais crime. A gente está com pena dele. Não é isso. Né? Mas nós temos um código de lei que não é seguido, não se consegue colocar em prática a contento. E aí vem uma polícia totalmente despreparada, uma polícia feita como uma máquina de matar. Repito, digo muito para eles, Carmelo, isso. A nossa polícia, que a gente fica assim, a polícia tem que matar, mas ela já mata muito, né? Ela já mata demais. Não temos ideia do quanto a nossa polícia mata. E não resolveu o problema, né? Não resolveu o problema. Não mata desde hoje, não. Não começou a matar agora, não. Pelo contrário, matava muito mais e a gente não sabia porque não tinha tanta mídia. Então, ela continua matando e não resolveu o problema. Então, será que isso resolve o nosso problema de segurança pública? Vamos pensar mais profundamente, né? Para finalizar, pessoal, só dizendo o seguinte, que o compromisso da sociedade como um todo, com a justiça, com o direito,
certo? Com o cumprimento das normas. Vai impedir que inocentes sejam mortos, como tem em muitos casos, Roberta, de engano. Né? O pessoal está matando pessoas. Teve uma mulher que morreu porque disseram assim, é ela a sequestradora de criança em São Paulo. Ela foi espancada até a morte, ela era inocente, mãe de 2 filhos. Ela só parecia com a mulher. Né? Ela parecia com a outra. Você está entendendo? A gente precisa evitar esse crime. Então, o justiçar não é fazer justiça, geralmente. A justiça no sentido da lei é feita... Walter, só um minutinho. É feito muitas vezes, né, a justiça, mas no sentido de que a gente tenha vingança pelo crime cometido e não a lei efetivada. Certo? Um problema muito grave que a gente vê, estudando agora lá no direito, eu tenho escutado algumas pessoas falando sobre essa questão da vingança, né? Eu vi um caso de uma mulher que ficou muito chateada porque ela tinha um processo qualquer lá e nesse processo tinha uma determinação que o juiz dava e ao final ele dizia que se não fosse cumprido, teria uma multa de tantos R$1.000 caso o condenado não cumprisse. O condenado não cumpriu e a mulher foi atrás da multa. Mas aí tinha um problema. A multa não era para aquela mulher. Era uma multa que o condenado tinha a pagar. Por exemplo, eu bato nele, ou melhor, eu roubo uma caneta dele, ele vai até a justiça, o juiz ouve as partes, ouve tudo, tal, e determina, Cláudio, devolva-lhe a caneta em até 5 dias. Caso você não devolva essa caneta, você vai ser obrigado a pagar uma multa de R$1.000. Está lá escrito na sentença. Mas não está escrito que eu tenho que pagar a multa para ele. A multa vai para o fundo penitenciário, vai para um fundo de justiça, vai para não sei o quê, para não sei o quê. E a mulher ficou indignada. E aí a pergunta é, mas espera aí. A questão é o quê? É fazer a justiça, fazer com que esse cara que roubou a caneta pague financeiramente pelo seu roubo? Ou é que eu tenha o lucro diante do prejuízo dele? Porque muitas vezes quando a gente vai atrás de um cara para pegar e amarrar no poste, na verdade, a gente não está querendo prender aquele cara. Porque se a gente for parar para pensar, o fato de você ser pego na rua e ser apontado como ladrão, já é um fato que te dá uma punição absurda. Imagina, um de vocês aqui ser apontado como um ladrão aí no Midway. Entrou ali na Docelândia, quando saiu o cara da Docelândia diz, ei, tu não vai pagar esse chocolate que tu está levando no bolso? Como é que fica a tua honra, a tua moral? Ela já está destruída. A tua fama vai correr nessa escola, tu vai ficar sendo pichado por anos aqui dentro dessa escola, tu vai para uma faculdade, alguém que não gosta muito de tu vai dizer, na época que estudava comigo no SEI, foi pego roubando chocolate lá. Tu já está tendo uma punição, mas eu quero mais, entende? O fato só de ter pego o bandido que roubou uma bicicleta não é o suficiente. Eu quero amarrar esse cara no poste, eu quero o sangue desse cara na minha mão. Então a gente também tem que parar para pensar que talvez o ser humano, ou o cidadão brasileiro, esteja não clamando por uma justiça, e sim por uma vingança, que aí a gente tem que fazer uma terapia para descobrir lá atrás o que é que aconteceu. Por que eu tenho tanto ódio dentro de mim? Compreende? Alguma coisa está errada na minha cabeça. E aí eu não vou penalizar o processo judicial. Eu não vou penalizar o processo penal. Embora o processo penal brasileiro ele tenha falhas. A nossa lei é uma lei muito completa. Ela tem muita informação. Quem for estudar direito vai ficar impressionado com a quantidade de recursos que são possíveis para condenar e para inocentar. E por que demora tanto? E por que o cara, quando é preso, às vezes não é tão punido? Porque nós temos uma história exposta aí numa obra de arte que foi feita há cerca de, 200 anos atrás. E aí eu volto a falar com vocês agora. Este aqui é o retrato do nosso tempo, pintado por Debré, trazido pelo Dom João VI para exibir. Ué, cadê que foi que eu vi? Só que eu falei nela, deixa ela aí. Foi pintado por Dom João VI, por ordem de Dom João, para exibir o que era a vida no Brasil. E isso aí era o Rio de Janeiro, no início do século XIX. Essa cena que está exposta aí, que já vai aparecer novamente, era comum. Isso era moral, gente. Moral. Que a gente chama hoje. Isso é imoral, isso é amoral. Meu amigo, ter escravo era moral nesse país. Cadê o cara? Vai chegar. Ter escravo era possível, era chique, era bonito. As pessoas exibiam seus escravos como quem exibe os seus carros hoje na sua garagem. Você hoje chega comprei uma Land Rover, uma Discovery. Aí o cara diz, olha, comprei um escravo africano que veio do Benin. Era assim. Recebi uma negra africana que dizem que era até rainha. Era chique, cara. Olha, eu tenho um escravo que fala até francês. Entende? Era posse, isso era moral normalíssimo.
A igreja não permitia. Quem foi aqui com a gente aqui na escola lá para aula de campo em Recife, lembra no 7º ano lá em Igaraçu que tem o Nartex, aquela área na frente da igreja que era para os negros ficarem estacionados, porque era proibido. Era a imagem anterior. Era proibido ao negro entrar na igreja porque ele não tinha alma. E fazia-se teste, vamos ver se o negro tem alma, bora. Amarra uma pedra no pé dele e joga ele no mar. Se ele flutuar é porque Deus está salvando. Olha que pensamento retrógrado, pensamento louco, né? Mas tudo bem, a falta de ciência que levou a gente a acreditar nisso. Não achou não anterior? Que o cara estava lá no... Não, então tá bom. Essa é uma outra imagem feita pelo Debré. É uma paisagem, a gente vai categorizar que tipo de imagem é, uma paisagem, está lá. Mas qual é o objeto central dessa imagem? O pelourinho. Olha o que um artista no século XIX mostrava da sociedade carioca. Uma praça e o pelourinho, o tronquinho lá onde o negro ia ser amarrado, tomar suas chicotadas. E isso está exposto, gente. Isso são as nossas obras, é a nossa honra, é a nossa memória artística nacional. Olha aí, o regresso de um proprietário. Então, hoje em dia, no século XXI, eu olho, né, para uma situação, às vezes, quando a gente vai ver certos casos de abuso. Pronto, essa daí é uma imagem absurda. Olha o nome dela. O empregado do governo saindo com sua família. E, como vocês já devem ter visto a imagem anterior, a imagem de baixo, fala desses protestos que estavam acontecendo, protestos que são válidos, são justos, são dignos, mas que um empregado do governo, aquele cidadão de camisa ali verde e amarela, é um funcionário público. Ele, inclusive, trabalhou no ministério do Fernando Henrique Cardoso. E ele sai da mesma condição lá que o Debré mostrou no século XIX, com uma mulher negra empurrando seus filhos, assim como os negros vão atrás dele lá. A gente tem ali numa pintura uma fotografia do Brasil no século XIX. E abaixo tem uma fotografia do Brasil no século XXI. Cláudio, ressaltar que muitas pessoas, quando aconteceu isso, e quando houve esse burburinho todo, e muitos falam assim, qual o problema? Não se pode mais ter, né, um empregado doméstico no Brasil que se é criticado. E aí veio aquele texto bonito daquele rapaz falando que paga, né, dignamente o salário. Foi ele mesmo. Né? Ele pois que botou dizendo que pagava o salário, que estava tudo em só dia. para gerar essa reflexão, para Cláudio voltar aí, o problema não é esse. Nós estamos num ambiente aí de protesto, né, em que as pessoas vão protestar. E nós temos uma cidadã ali numa situação que era que talvez a que mais poderia estar em situação de protesto, e ela está ali apenas como uma serviçal. Ela moralmente então, ali poderia ela se protestar. anulou, moralmente. Ela está ali numa situação de total anulação num ambiente de protesto. Então, mas e como é que iria levar os filhos? Então, como é que eu iria levar meus filhos se não tenho empregada? A cultura do servilismo no Brasil. Porque a gente sabe que, né, filhos a gente pode carregar no colo ou cuidar de alguma forma. Então, falando, não sei se Maurício pode depois, Carmelo, Cláudio, falar sobre isso, mas eu acho que, buscando um pouco sociologicamente, não sei, essa história, essa imagem é equivocada, ela não está no lugar que poderia estar ali, né? E fora que de dignidade num salário mínimo, seja lá para qual profissão aqui no Brasil, não existe, né? Então, ele abrir a boca, encher a boca para dizer que está pagando dignidade ali, a gente sabe, um salário mínimo não paga a mensalidade de vocês aqui da escola, quanto mais um sustento de uma família. Então, falar em dignidade, eu posso ter empregado doméstico, posso pagar um salário mínimo, mas não vou encher minha boca e bater no meu peito que isso é bacana, que deveria ser muito mais, né? Com certeza. É um serviço como outro qualquer. Pois é, então aqui no Brasil nós temos esse sentimento que ele é alimentado e que a nossa própria herança artística, ela revela de onde vem esse ranço. Por isso que eu não estou preocupado, na verdade, se no processo que eu movo contra o colega aqui, se a multa fere o bolso dele ou não. Eu quero que a multa venha para o meu. Eu não estou preocupado que essa multa que ele pague vá cair numa escola pública que ajude a colocar uma lâmpada numa sala que não tem, ou que garanta uma melhoria numa rua, alguma coisa numa estrada. Não, eu quero que essa multa venha para o meu bolso, para que eu vá à praia com o sacrifício daquele cara que me roubou uma caneta. Entende? Porque existe isso, tem esses artifícios na lei que você pode ser multado sim, mas a multa não vai necessariamente para a parte contrária. Ela pode ser aplicada no fundo e esse fundo pode ser destinado para a sociedade. E aí o cara diz, mas eu não vou pagar mais imposto. Eu não quero, eu dou meu dinheiro e vai para a corrupção. Olha, se o dinheiro vai para a corrupção, façamos o processo penal correto. Peguemos o corrupto, processemos e bota o cara também para pagar por isso. Não sou eu que vou fazer isso com justiça, porque senão, gente, é aquela velha história, olho por olho, todo mundo termina cego nessa terra.
A gente não vai conseguir melhorar esse país se a gente estiver mantendo esse papinho de que o cara que roubou tem que ser morto, tem que pagar na mesma medida. O cara deu um tiro, eu tenho que dar um tiro nele também. Muito bem. É como ontem a gente estava aqui vendo a palestra sobre segurança na internet, eu achei maravilhoso. O cara falou brincando, mas ele pediu que levantasse a mão ali, quem tinha conta no YouTube, a meninada aqui toda levantou e ele disse, são todos transgressores, porque para ter uma conta no YouTube tem que ter 18 anos. E aí, o que é que eu faço com esses transgressores daqui? Pau neles? Para uso do WhatsApp tem que ser acima de 16. Pau nos que tem o WhatsApp com 12 anos? Cadeia? Vamos jogar no sistema prisional de Natal? Vamos amarrar no poste? Ou eu só quero a justiça quando é contra a mim? Não é isso? Eu estava conversando com um professor lá no curso de Direito, ele falava sobre isso. A gente tem uma pena de morte aqui no Brasil instituída há muito tempo. Ela é silenciosa, ela é dissimulada, é até que ele tem uma teoria que chama de direito do outro. Não, o Brasil é signatário dos direitos humanos e não aceita a pena de morte. Não aceita. Mas ontem mataram 3 pessoas dentro do presídio de Alcaçuz. E isso é anunciado, há meses, todo mundo sabe. Já morreram 19 este ano no presídio de Alcaçuz. E segundo a lei, o Estado é responsável pela guarda e pela integridade das pessoas que estão dentro dos presídios. Então, o próprio Estado pratica a pena de morte contra as pessoas. Então, eu não posso também estar veiculando esse sentimento. Claro, enquanto cidadão frustrado, um dia desse eu tive uma arma apontada, o garoto chegou na porta da minha casa, botou uma espingarda no meu peito e disse, entra. E quando terminou aquele episódio, o meu desejo era de matar aquele cara, porque eu sou humano. Mas, enquanto um professor, enquanto um pai, enquanto um cidadão civilizado, eu refreio esse meu sentimento e tento construir uma outra forma de vingança a respeito disso. E fiz o que deveria ter sido feito. O garoto era reincidente, praticava vários crimes no bairro. Eu fui o único a chegar na delegacia e fazer o registro da ocorrência. Registrei a ocorrência, dei as características, identificar o cara, ele hoje está preso. É simples assim. Mas nenhum vizinho meu quis, não, você é doido. Está lá, já faz 2 anos que isso aconteceu. E ninguém foi me retaliar, ninguém foi me dar um tiro, ninguém foi tocar fogo na minha casa. Mas todos disseram, você é doido, ele vai chegar aqui e vai tocar fogo na tua casa. Eu disse, pronto, se ele tocar fogo na minha casa, eu volto na delegacia, presto a queixa e a gente executa ele lá na justiça. E assim vai. Para isso existe a justiça na sociedade. E a gente está vendo nas nossas obras de arte que nós temos um sentimento de negar essa justiça, porque era possível a um cidadão colocar o seu escravo no pau de arara em praça pública e dar-lhe porrada até ele não aguentar mais. Isso era possível, era moral aqui no Brasil. E a gente aceita isso normalmente. Agora, não era muito comum você pegar um cara branco e botar no pau de arara e dar um cacete. Não é isso? Ou como aquela história que eu já devo ter narrado para vocês, do cara que sai puxando a sua mulher no centro do Rio de Janeiro com uma coleira no pescoço, eles andam 15 minutos pelo centro do Rio e ninguém os aborda. Inclusive, a guarnição da polícia que está na esquina, observa, comenta, ri e não fala nada. A gente volta com a situação inversa. A mulher puxa este marido pelo pescoço com a coleira, como se fosse um cachorro, e em menos de 3 minutos os policiais já estão abordando a mulher dizendo, olha, a senhora não pode fazer isso com seu marido aqui em praça pública. É a mesma coisa. O homem pode tratar a mulher como uma cachorra no meio da rua do jeito que ele quer, mas a mulher não pode fazer isso. Da mesma forma que o negro jamais vai poder levantar uma voz contra um branco, um pobre jamais vai poder agredir um rico. Se um cara na favela pegar um senador desse que está aí desviando centenas de milhões e botar ele no poste e amarrar o pescoço, meu amigo, acabou a vida desse cara. Mas, se o cara roubar um relógio do senador, a turma pega ele, bota no poste e está bem feito. Entendem qual é o problema da gente? É isso, gente. Brigadão. É pena que a gente não pôde explorar mais, mas ano que vem a gente está junto, tem muito que discutir sobre isso. Valeu, Maurício.